Meus amados, vamos bater um papo hoje aqui sobre um cara que, ao meu ver, foi fenomenal e fez uma diferença gigantesca para o povo de Israel. Ele fez uma diferença gigantesca para a sua comunidade e deixou alguns relatos escritos aqui para nós, para que nós possamos também aprender um pouquinho mais dele e aprender um pouquinho mais de Deus e viver, quem sabe, se Deus permitir e se nós entendermos isso, uma vida extraordinária com o Senhor. Porque é esse o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós vivemos uma vida extraordinária. Mas pastor, eu não consigo viver essa vida, eu estou com um problema. Aí acontecem algumas circunstâncias que nós vamos entender aqui por que isso acontece. Porque muitos de nós não conseguimos alcançar essa plenitude do Senhor. Então, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel 37. É uma passagem muito conhecida. Ezequiel 37. Vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel 37, vamos ler do 1 até o 14. Livro do profeta Ezequiel. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá legal? Livro do profeta Ezequiel 37, do 1 ao 14, que diz assim, ó: a mão do Todo-Poderoso Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali
que dava para formar exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumavam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. E essa é a palavra do Eterno. Existem textos, meus amados, que eles já são autoexplicativos. Existem textos que bastava somente a gente ler, pegar para nós e a nossa vida mudar. Porém, o Deus Todo-Poderoso nos coloca aqui para bater um papo, para conversar, para tentar explicar um pouquinho mais, porque às vezes nós não entendemos ou não acreditamos ou lemos somente superficialmente aquilo que Deus já tem para nós. E quando nós entendemos tudo o que Deus tem para nós e praticamos, aí sim a nossa vida começa a mudar. Muitos de nós achamos que simplesmente por ler e ouvir a palavra de Deus, a mudança já vem. E aí está um problema muito grande, porque a mudança não vai acontecer simplesmente nós ouvindo e nós lendo. A mudança de Deus começa a agir na nossa vida depois de nós lermos, ouvirmos e, o principal, praticarmos. E aí está um problema muito grande, porque quando nós entendemos, ouvimos, não praticamos e esperamos a mudança de Deus na nossa vida e ela não vem, nós nos frustramos. E com a frustração vem a agonia, com a frustração vem a tristeza, com a frustração vem depressão, ansiedade, e essas coisas, elas tomam em volta o nosso ser e acabam prejudicando a nossa vida. Ezequiel, como eu disse aqui em outras vezes, ele tinha tudo para ser sacerdote. Ele nasceu numa família sacerdote. O pai dele tinha sido sacerdote. Os avós dele, o vô dele, o bisavô, tataravô, tinham sido sacerdote. Então ele nasceu esperando um dia, depois de fazer todos o rito judaico, de um dia, assim como a sua família, também exercer a função de sacerdote no templo. Essa era a expectativa de Ezequiel, mas a expectativa de Deus sobre a vida dele era totalmente diferente. Nós podemos fazer planos e isso é muito bom. Nós podemos ter vontades, nós podemos nos programar, mas nós perguntamos verdadeiramente qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós sentamos e falamos: Senhor, o meu projeto é esse, a minha vontade é essa, eu quero fazer isso, mas qual que é a sua vontade para a minha vida, Senhor? O que o Senhor deseja para mim? Eu acredito que um certo dia Ezequiel fez essa pergunta para Deus, e a resposta não era a que ele esperava. Embora Ezequiel tinha sido programado para ser sacerdote, Deus olhou para ele e falou assim: eu não quero você sendo sacerdote não, eu quero você sendo um profeta. Eu vou te usar para ser profeta. E não é que a vontade de Deus na vida dele aconteceu? É claro que eu estou brincando,
porque a vontade de Deus ela é soberana, ela sempre vai acontecer na nossa vida. Precisou da Babilônia sequestrar o povo de Israel, invadir o povo de Israel, para somente daí, no mesmo momento, serem contemporâneos, aparecerem 3 profetas em Israel. Olha que coisa louca! No mesmo momento que Deus levanta Ezequiel para ser profeta daqueles que foram tirados dali de Israel, levado ao cativeiro, Deus levanta Daniel para ser profeta no palácio, e também levanta Jeremias para ser profeta para aqueles que ficaram em Israel. Olha só, o povo de Israel foi dividido. Ficou ainda uma parte em Israel, uma parte exilada na Babilônia, e uma outra parte foi exercer as profissões no palácio. Deus olha para aquele povo dividido e fala: eu preciso levantar profetas. E foi isso que ele fez. Um para cada povo que ficou. O povo lá em Israel, Jeremias tomou conta. O povo exilado na Babilônia, Ezequiel tomou conta. O povo lá no palácio, e também para evangelizar o palácio inteiro, foi levantado Daniel. Olha que coisa louca. E eu estou descrevendo isso, descrevendo quem foi esse Ezequiel, para nós entrarmos e analisarmos verdadeiramente que quando Deus ele tem um propósito na vida de um filho seu, vai se cumprir. Vai se cumprir. O problema é que às vezes a gente espera um tempo determinado para isso. Nós colocamos um tempo. Deus falou, eu senti, vai acontecer. E nós ficamos esperando, é agora, é amanhã, é na semana que vem, é no mês que vem. E quando não vem, a frustração vem. Mas Deus prometeu, mas está dando tudo ao contrário. Mas Deus falou e não está acontecendo. É que no momento certo, aquilo que Deus prometeu vai acontecer, meu amado. O povo de Israel não queria ser exilado. O povo de Israel não queria sofrer. O povo de Israel não queria ser escravo. O povo de Israel não desejava isso. Mas as suas próprias atitudes levaram a isso acontecer. Porque, meu amado, se você não sabe, eu vou te falar aqui. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher, meus irmãos. Vou repetir. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós iremos colher. O que nós estamos plantando? Coisas boas, iremos colher coisas boas. Estamos plantando coisas ruins? Certamente nós iremos colher coisas ruins. Só que o povo de Israel, ele estava transgredindo a vontade de Deus e esperava ser abençoado com isso. Impossível. Muitos de nós fazemos isso hoje em dia. Nós vamos contra palavras, somos desobedientes, embora nós saibamos o que nós temos que fazer, e quando as consequências elas vêm, nós olhamos para Deus e perguntamos: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? São consequências das nossas vidas. O povo de Israel transgrediu. O povo de Israel fez ídolos para eles. O povo de Israel não obedecia à vontade de Deus. Com isso, o povo foi levado ao martírio. E nesse momento, Ezequiel, com os cativos lá na Babilônia, Deus leva ele a uma visão. Deus chama o que outrora era para ser um sacerdote, hoje profeta. Nesse momento, Deus leva ele a uma visão, chega para ele e fala assim, e o próprio Ezequiel fala que o Espírito de Deus veio sobre ele e levou ele a ter essa visão.
Em 37:2 nós vemos que fez ele passar em volta e viu que eram muito numerosos os ossos que estavam sequíssimos. Às vezes, meus amados, é isso que está acontecendo na nossa vida. Nós olhamos para o lado e não conseguimos enxergar nada. Ao contrário, nós olhamos para o lado e simplesmente enxergamos uma sequidão terrível. O que outrora era um lugar bonito, era um lago, era flores, era vegetação na nossa vida, de repente nós olhamos para o lado e vemos somente ossos. E osso é sinônimo de morte. Osso é sinônimo de escassez. Osso é sinônimo de tristeza. Por quê? Porque nós vendo ossos, nós já imaginamos automaticamente que não tem vida. Onde nós enxergamos ossos, a nossa mente automaticamente já nos leva à escassez. E a nossa mente já começa a imaginar: houve um dia a vida passado, porém neste momento há somente morte. E foi isso que Ezequiel viu. Ele olhou e não viu somente a morte, ele viu a morte num estado mais terrível que poderia estar, porque ele não delata, ele não revela que somente ele viu ossos, ele viu ossos, muitos ossos, porém os ossos estavam sequíssimos. Imagina o tanto de tempo que aqueles ossos estavam lá. Aquele vale ao qual Ezequiel foi levado pelo Espírito e na sua imaginação, não era um cemitério como muitas pessoas imaginam que era. Aquele vale era um campo de batalha. Aqueles ossos eram de soldados que morreram no campo de batalha. E mortos no campo de batalha eram tirados seus espojos, eram tirados sua família, porque aqueles homens não estavam para defender a sua família. Então aquele povo que ganhou, muito provavelmente da Babilônia, foi e sequestraram seus filhos, e foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Ezequiel se depara com um ambiente triste, ossos sequíssimos, de pessoas que tinham sonhos, de pessoas que tinham projetos, de pessoas que tinham ali uma vontade de crescimento terrível. Porém, de quando foi na frente de batalha, quando se viu guerreando, acabaram morrendo. Muitos de nós, possa ser que estamos passando por um momento assim. Possa ser que nós passamos por uma batalha terrível, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós achamos que a batalha já foi perdida. Nós olhamos para nós, muitas vezes espiritualmente, e não encontramos mais a vida. Nós olhamos para nós e encontramos somente ossos, e ossos secos. Nós olhamos para nós mesmos e falamos: eu guerrei, mas eu não consigo falar igual Paulo falou, que nós combatemos um bom combate e guardamos a fé. Muitos de nós guerreamos, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos e falamos: eu sou um fracasso, não deu certo, eu não presto para nada, eu não vou continuar porque os meus ossos espirituais já estão sequíssimos. Porém, quando Ezequiel, ele tem aquela visão, ele olha, ele enxerga um vale com ossos, obrigado, amor, e ossos sequíssimos. O versículo 3 traz uma esperança maravilhosa. É o próprio Deus olhando para Ezequiel, e ele narra que Deus olha para ele e fala: filho do homem, porventura, e faz uma pergunta: viverão estes ossos? Automaticamente, se fosse eu, meu irmão,
eu olharia para Deus e falaria: Senhor, não dá não. A minha situação, Pai, eu fiz tanta besteira, Senhor, eu plantei tanta coisa ruim, que eu estou olhando para esse osso seco aqui, Pai, e a conclusão que eu tenho é que um osso já é difícil de voltar à vida, imagina ossos sequíssimos, Senhor. Se fosse eu, talvez eu falaria isso para Deus, mas Ezequiel, depois de ter essa pergunta de Deus, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, de tudo, é o Senhor que sabe. Ele não tinha resposta para aquela pergunta. Talvez o intelecto dele, os olhos dele, apontavam para aquela situação e falava: Senhor, não dá. Mas ele sabia, ele foi criado para ser sacerdote. Naquele momento ele era um profeta, ele tinha fé elevada, e ele sabia que se tinha alguém que podia mudar algum cativeiro, era Deus. Ele olha para o Deus e fala assim: Senhor, de verdade, eu não sei, Pai, é o Senhor que sabe. E aí então, Deus olha no versículo 4, e ele continua narrando o que Deus diz para ele. Ele fala: profetiza, filho, sobre esses ossos, e fala para esses ossos assim, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Aqui está o segredo, porque quando nós vemos os ossos secos da nossa vida, ou da situação que foi colocada por nós, a primeira coisa que nós temos que fazer, ou nós fazemos, é murmurar. Ah, Senhor, olha o que está acontecendo. Pai, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, não é justo as situações que estão acontecendo na minha vida. Eu estava num treinamento essa semana, e eu vi um pastor falar assim: através do Espírito Santo, eu ouvi a palavra de Deus. Depois de algum tempo, nasceu uma igreja onde eu era o pastor, e ficou por 10 anos essa igreja. A igreja, nas palavras dele, a igreja que era administrada por ele fracassou. A igreja fechou. Ele olhou para dentro dele, se sentiu um fracasso, falou assim: eu não quero mais dirigir igreja, então agora eu vou montar o meu próprio negócio, e eu vou ajudar a obra de Deus com os meus recursos. Eu estou resumindo o que esse pastor falou. E ele começou a ter uma empresa muito bem sucedida. Ficou por volta de quase 10 anos também com essa empresa. E ele falava que ele ajudava a obra do Senhor com os recursos, porém não exercia mais o pastoreio. Passado algum tempo, há uns 4, 5 meses atrás, uma empresa que ele narrando diz que tinha faturado muito, de repente teve que falir também a empresa. Ele olhou para dentro dele e externou para nós falando assim: eu sou um fracasso. Tentei ser pastor, não consegui, fracassei. Tentei ser empresário, também não consegui, fracassei. E agora, o que eu faço? Deus não está comigo. Deus, aquela voz que eu ouvi, será que era de Deus? Ele começou a questionar a si próprio. Ele começou a questionar, na verdade, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele começou a olhar para dentro dele e ver somente ossos secos. Ele não conseguia ver outro horizonte. Ele não conseguia ver outra perspectiva de vida. Ele externou para nós falando essa seguinte palavra: Deus não está comigo. Eu estou chegando a duvidar de verdade se Deus existe. Um homem que foi levantado pelo Senhor. Mas quando nós fomos conversando, nós fomos ali fazendo algumas perguntas, nós entendemos que o que aconteceu na verdade foi falha do próprio ser humano.
E está tudo bem com isso, porque o ser humano falha, nós falhamos. Às vezes nós falhamos por excesso, às vezes nós falhamos por omissão, às vezes nós falhamos por ser bom demais, às vezes nós falhamos por ser ruim demais, e muitas vezes nós falhamos por ser neutros. Eu olhei para aquele homem e falei assim: pastor, veja bem, Deus, Ele existe, e Deus tem o melhor para nós. Nós não podemos comparar o poder e o amor de Deus por nós sermos bem-sucedidos ou não. Às vezes, Deus permitiu que acontecesse alguma coisa com o Senhor, eu falando para Ele, porque a fé do Senhor estava baseada naquilo que Deus poderia fazer pela sua vida, não realmente por aquilo que Ele era, que Ele é na vida do Senhor. Então, ou seja, se está tudo dando bem, se a igreja fosse próspera, se os negócios fossem prósperos, o Senhor ia bater no peito e falar assim: ó, Deus está comigo e Ele existe. Só porque as coisas fracassaram, Deus está mostrando para o Senhor que independente do fracasso ou da vitória, Ele é Deus na sua vida, pastor. O que nós temos que fazer é não desistir. Não desistir, porque Deus, Ele não é nosso Deus simplesmente para nos abençoar, meu amado. É claro que isso é uma consequência da nossa vida e daquilo que nós cremos nele, e Ele quer isso para nós. Mas Ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que se esse é o amuleto ou amuleta que nós temos de servir a Ele, Ele tira a muleta de nós e fala assim: ó, tira qualquer muleta que você tiver, porque eu sou o suficiente na sua vida. Eu acredito que aquela mudança irá acontecer na vida daquele pastor, meu amado. Então Deus olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você está vendo ossos secos, né? Você não sabe o que você tem que fazer, correto? Então eu vou te ensinar e vou te falar o que você tem que fazer. Profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. E eu imagino que quando Ezequiel iria perguntar para Deus: mas Senhor, o que eu vou falar? Deus já disse, ó, já fala assim para eles: ossos secos, ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você entendeu aqui que a primeira coisa que Deus fala para Ezequiel profetizar não é junte ossos com os ossos, não é junte tendões com tendões, não é junte o corpo, porque a primeira coisa que nós temos que ter quando os nossos ossos estão secos é ter o Espírito de Deus dentro de nós. Sem o Espírito nós não fazemos nada. Só depois, no versículo 6, que ele fala assim, ó: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Uau! Que maravilha! Você acredita que Deus ainda fala isso para muito de nós? Deus olha para a nossa vida, quando nós estamos enxergando os ossos secos na nossa vida, Deus fala: eu vou mudar essa situação aí, viu? Deus olha para nós e fala assim, ó: o vale não é lugar de ficar, é lugar de passagem. E a gente olha e fala: uau! Mas só que Deus olha para nós e fala: mas profetiza. E nós: uau! Deus olha e fala: ei, filho do homem, profetiza. E a gente: meu Deus, que coisa maravilhosa, é promessa de Deus. E Deus gritando: filho do homem, profetiza, fala aquilo que eu pedi para você falar e fazer. E a gente fica parado crendo. E o segredo de Ezequiel é exatamente esse daqui, no versículo 8. Não, no versículo 7, desculpa. Então Ezequiel obedeceu a Deus.
Ezequiel olhou, tem osso seco. Deus perguntou para ele: pode esses ossos aí levantar? Ele falou: Deus, eu não sei não, o Senhor que sabe. Ele falou: então faz o seguinte, profetiza, fala isso e aquilo. Ezequiel olhou e falou assim: mano, eu devo estar doido, mas eu não estou nem aí. Se Deus mandou, eu vou fazer. Ei, ossos! Ele teve que profetizar uma ordem que Deus já tinha mandado. Sabe o que isso nos ensina? Que muitos de nós já temos a promessa sobre as nossas vidas, mas nós ficamos no sofá esperando as promessas acontecerem. Senhor, o Senhor prometeu, Pai, faça. Deus fala: não, eu prometi, mas faz alguma coisa, profetiza. Ezequiel fala: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto Ezequiel profetizava, ele ouviu um reboliço, e os ossos se encheram, cada osso com o seu osso. Você entendeu, meu amado, que enquanto ele estava profetizando, imagina a cena aí, meu irmão. Me empresta sua mente por um segundo. Ezequiel olhou e falou: mano, eu devo estar doido, eu estou ouvindo Deus, estou ouvindo um monte de osso aqui no vale. Os ossos estão secos mesmo, mas se Deus mandou, eu vou fazer. Vai, osso! Veio um espírito, e osso começa a juntar com osso. Imagina ele esperando. Daqui a pouco ele ouviu um barulho. Os ossos começaram a se mexer. E Ezequiel não parou não, que ele falou que enquanto ele profetizava, ele estava continuando. Ei, aquele osso junta com aquele outro ali, ó. Aquele eu não sei se é do pé, da cabeça, mas vai juntar ali também. Vai se misturando tudo aí, vai fazendo. Imagina essa cena. Enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos começaram a se encontrar. E ele olhou, versículo 8, e eis que vieram os nervos. De verdade, eu já vi nervo, mas como é criado o nervo eu não sei. Imagina, ele soube como os nervos eram criados. Ele olhando aquele osso que se juntou, começou a formar um esqueleto. Daqui a pouco nos esqueletos ele começou uns tendão começando a ligar. Senhor, que minha fé alcance meu joelho esquerdo, esse meu tendão aqui, Pai, que o jiu-jitsu me tirou. Foi todos os tendões do corpo começou a entrar um com o outro. O osso juntou, tendão começou a juntar. Daqui a pouco ele olha de novo, a pele começou a ser feita nos ossos. Imagina, daqui a pouco um olho começou a aparecer, blum. O outro olho, blum. Daqui a pouco a língua surgiu na boca de um. Daqui a pouco começou a nascer cabelo. Eu olhava e falava: meu Deus, a minha fé não alcança isso. Eu olharia e falava assim: está repreendido. Talvez eu faria isso, meu amado. Mas Ezequiel não. Ele olhou e continuou profetizando. Chegou no final, ele viu, estava os corpos já tudo bonitinho. Estava olho com olho, dente com dente, cabelo colocado ali onde era para ter cabelo, o joelho era para estar ali, tudo com tendão. Só que ele olhou e viu que o corpo ficou um corpo. É um corpo, um corpo é um corpo. Corpo é corpo. Ele olha para aquele corpo e fala: e agora? O que eu vou fazer com o corpo? Antes que ele pergunte para Deus, Deus olha para ele no versículo 9 e diz: agora é o seguinte, Ezequiel, você profetizou osso com osso, agora profetiza ao Espírito, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Olha essa palavra, meus amados, assim diz o Senhor. E aqui está toda a diferença. É isso que vai mudar a nossa vida. Porque quando nós vamos falar alguma coisa, quando nós vamos agir, a primeira coisa que nós falamos é aquilo que nós achamos. Seu diabo, ainda chamo o diabo de Senhor. Seu diabo, eu acho. Estou na tentação, eu acho. Quer vencer o diabo, meu amado?
é fazer isso que Deus ensinou Ezequiel fazer. Assim diz o Senhor. A tentação veio sobre nossa vida. Eu não vou, porque eu caio, eu sou fraco. Mas tentação, assim diz o Senhor. Quando acontecer alguma coisa na nossa vida que nós vemos que nós estamos perdidos, Deus já falou conosco. Deus já deixou a palavra dele para nós usarmos a favor da nossa vida. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aí olha só o que o versículo 10 fala: e eu profetizei. Parece ser uma coisa tão simples, né? Parece ser uma coisa tão simples. Deus falou, obrigado Senhor, eu faço. Só que não. Quantas coisas Deus vem falando na Bíblia para nós fazermos e nós não fazemos, meus amados. Quantas coisas, quantos ensinamentos, quantas palavras saem desse altar ou da Bíblia que você lê e nós não fazemos. Se Deus falou, está aqui ao 10, e eu profetizei como Ele me mandou. E sabe o que aconteceu? Aquele corpo vazio no mesmo instante teve espírito. Eu conheço gente que olha para dentro de mim e fala assim: ó, eu estou no meu tempo, eu vou continuar e se Deus quiser eu mudo. Meu amado, Deus está falando que você tem que mudar é agora. Mas pastor, está difícil, eu não consigo. É porque você não está profetizando, falando, assim diz o Senhor. Eu levantei como se fosse uma Bíblia, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você acha que Ele não é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina? Você acha de verdade que Deus não pode te tirar desse vício maldito de adultério? Você acha que Deus não pode te tirar dessas coisas terríveis que nós fazemos e temos dentro de nós? Será que nós temos que colocar barreira entre o poder de Deus e a nossa vontade? A nossa vontade vai prevalecer, sim, se nós não olharmos para essas vontades e falar: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E no mesmo momento, aqueles corpos tiveram vida. Eu estava assistindo uma entrevista, já é velha já essa entrevista, eu coloquei o nome dele aqui, ó, Marcos Rossi. Quem já ouviu falar nesse homem? Marcos Rossi. Esse Marcos Rossi, ele é um jovem que não tem os braços e não tem as pernas. Só tem o toquinho aqui, ó. Tem o toco dos braços e tem o toco da perna. Ele estava numa entrevista no programa do Danilo Gentili. E ele estava falando das dores dele. Não só dores sentimentais, mas as dores físicas também. E de repente o Danilo Gentili olha para ele e pergunta assim: você não parece que você está sentindo dor agora. Ele falou assim: ó, o nível de dor que eu estou sentindo neste momento, de 0 a 10 é 8. Agora, neste momento, eu estou sentindo uma dor nível 8. Danilo Gentili fala: nossa, mas você não expressa nada. Ele olha para o Danilo Gentili e fala assim: ó, a felicidade e a tristeza como se fosse um banquete. Está para nós, tanto felicidade como a tristeza na nossa vida. E é uma opção de nós escolhermos aquilo que nós queremos. Ele olhou para dentro de si mesmo e falou assim: ó, embora a minha fragilidade, embora eu não ter os membros, não ser normal igual todo mundo é, eu escolhi ser feliz. E aí ele me deu um tapa na minha cara, meu amado, porque ele falou assim: ó, tantas pessoas que têm tudo, tem o físico bom, tem a mente boa, não passa por problemas físicos nenhum, que escolhem se tinha depressão, ansiedade e tudo mais, sendo que Deus, aí acabou comigo, sendo que Deus é capaz
de nos trazer a felicidade. Isso é um nível, eu não estou diminuindo aquilo que você sente, tá? Eu não estou diminuindo, eu não estou falando que isso não é nada, não. Eu estou dizendo que nós temos um Deus que é capaz de nos dar a liberdade disso. É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Deus olha para nós dentro do ventre da nossa mãe e já nos escolheu para sermos abençoados nessa terra. Então o banquete de bênção e o banquete de maldição está posto na nossa frente. Nós escolhemos aquilo que nós queremos. Pastor, eu não acredito, me prova. Eu provo. Nós temos que começar a profetizar aquilo que Deus em sua palavra colocou para nós profetizarmos. E o que Deus diz que nós somos. Eu coloquei uma listinha aqui. João 1:2, coloca aí por favor, filho. João 1:2. Demorou, então eu falo. Jesus diz: você é filho de Deus. João 1:2 diz que você é filho de Deus. 2 Coríntios 5:17, você é nova criatura. 1 Coríntios 6:19, você é templo do Espírito Santo. 1 Pedro 2:9, você é escolhido por Deus. Escolhido por Deus. 1 Pedro também fala que você é sacerdote real. Mateus 5 fala que você é sal da terra e luz do mundo. Romanos 8:37, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Efésios 2:10, você é uma obra-prima de Deus, criado para boas obras. Romanos 5:8, você é amado por Deus. 2 Coríntios 5:20, você é embaixador de Cristo. Será que alguém que tem essas circunstâncias aqui pode ser oprimido pelo Satanás? Será que alguém que tem essas características pode ser dominado por vícios? Você é mais do que vencedor. Você é mais. Sabe qual é o problema? É que nós olhamos para nós mesmos, e aí eu termino com o começo. Nós olhamos para nós mesmos e só falamos coisas ruins sobre a nossa vida. Minha esposa não é boa, meu marido não é bom, minha vida não é legal, meu bairro é uma porcaria, a casa que eu moro não presta, tudo que eu tenho só quebra, meu carro não é do ano, meus filhos só me dão trabalho, a igreja é uma prova. Que mas não precisa falar, né? Aquilo que você emite é aquilo que você atrai, meu amado. Aquilo que você emite é aquilo que você atrai. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Às vezes nós pronunciamos isso pelas circunstâncias daquilo que nós estamos vendo no momento. Eu olho, eu falo, minha vida não está boa, mas Deus não pediu para você fazer isso. Deus pediu para você olhar um osso sequíssimo e falar: tenha vida. É isso. Seu casamento está ruim? Profetiza, filho de Deus, que o seu casamento é bom. Seus filhos estão dando trabalho? Profetiza, filho do homem, que seus filhos são mais do que abençoados. A minha empresa não me paga o que eu mereço. Profetiza que você já está no emprego dos seus sonhos. Se que sonho é ter emprego, mas profetiza. Eu não sei, às vezes, sonho, caramba, é sacanagem, né? Mas profetiza. Profetiza, meus irmãos. O que está faltando para nós é obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus você pode procurar. Eu já li, acho que a Bíblia de ponta a ponta umas 8 vezes. E estou caminhando para 9 esse ano. Eu já coloquei na minha vida, todo ano eu leio a Bíblia do começo ao fim. Todo ano. E eu não consegui enxergar Deus olhando para alguém que serve a Ele,
alguém que é fiel a Ele e fala assim: ó, você não presta. Eu não vi, tem pessoas mais estudiosas do que eu e bem mais sábias do que eu aqui. Se tiver, pelo amor de Deus, me mostra, meu amado. Mas eu não consegui ver algum servo dele, ele olhar e falar assim: ó, você nasceu para ser ruim nesse mundo, viu? Você nasceu para você ser um fracasso nesse mundo. Não, as palavras que ele tem é: você é sal da terra e luz do mundo. Você é mais do que vencedor. Você é uma obra-prima. Olha só o amor que Deus tem pela sua vida, meu amado. Só que o mesmo amor que Deus tem pela sua vida para te salvar, eu vou te contar um segredo: o inimigo também te ama para que você não seja salvo. O tanto de amor que Deus tem pela nossa vida para nos salvar é o mesmo de amor que o inimigo tem para não nos ver salvo. Se coloque sobre os seus pés, meus irmãos. Ô Espírito Santo, nós somos embaixadores, Pai de Cristo. Nós somos amados por Ti, Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos uma obra-prima feita pelas Tuas mãos, ó Deus. Ô Espírito Santo, põe a mão no seu coração, meu amado. Põe a mão no seu coração e repita assim comigo, meu irmão, mas bem alto se você puder. Repita assim, ó: eu não sou aquilo que meus erros dizem. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Repete de novo: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ei, e Deus diz que você é filho. Deus diz que você é filho. Você é escolhido. Você é perdoado. Você é amado. Você é chamado para glorificar o nome dEle. É para isso que nós fomos feitos.